Japão e a Guerra Indin. O povoamento do território hoje ocupado pelo Japão começou no século III a.C. A partir do século VI, a região foi unificada e, somente no século XVI, passou a ter contato com o europeu. Por meio de navegadores portugueses e espanhóis, o Japão iniciou o processo de trocas comerciais com o mundo ocidental. Entre 1552 e 1553, navegadores portugueses atracaram na praia de Tanegashima. Japoneses e portugueses iniciaram o processo de trocas comerciais. Porém, a imposição do cristianismo fez os governantes locais proibir a entrada de estrangeiros e a saída de japoneses. No século XVI, o Japão ainda limitava o comércio exterior aos portugueses e holandeses. Este isolamento, chamado de sakoku, tinha como objetivo preservar as tradições e costumes japoneses. Assim, estava proibida a entrada de estrangeiros na ilha e a saída de japoneses. Esse regime, sob o comando do clã Tokugawa, era militarizado. Começou em 1603 e perdurou até a chegada dos norte-americanos, em 1853. Um ano depois, o Japão assinava o Tratado de Kanagawa, que resultou no fim do domínio Tokugawa. Através da Revolução Meiji, o processo de industrialização começou em 1868, quando o imperador Mitsuhito sobe ao poder. Esse período foi denominado Era Meiji, de 1868 até 1912, e foi marcado pelos investimentos em meios de transporte, principalmente as ferrovias, bem como portos e minas. A educação voltada para a qualificação de mão de obra foi universalizada. A economia foi denominada por clãs familiares que se infiltraram no comércio, nas finanças e na indústria de todos os portes. Nesse período, o processo de industrialização foi dificultado pela falta de matéria-prima, energia e um limitado mercado interno. Na tentativa de suplantar esses obstáculos, o governo decidiu investir no militarismo para conquistar novos territórios e formar colônias. Entre as sucessivas campanhas militares, a primeira foi a Guerra Sino-Japonesa, ocorrida em 1894 e 1895. Nessa altura, foi ocupada a Coreia e Taiwan. Quando derrotou a Rússia entre 1904 e 1905, o Japão conquistou as Ilhas Sakhalinas. A Manchúria foi ocupada em 1931, para onde foi enviado Pu Yi, o último imperador chinês. Confiante nas vitórias, o Japão invadiu a China em 1937, conflito que integrava a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o exército japonês invadiu Pearl Harbor, no Havaí, e provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Os americanos combatendo os japoneses em várias ilhas do Pacífico como Iwo Jima. Com o intuito de abreviar as batalhas, foram lançadas bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, e Nagasaki 3 dias depois. O Japão se rendeu em setembro de 1945 e foi obrigado a aceitar as imposições dos Estados Unidos, tornando-se seu principal aliado. A maior transformação em termos sociais, econômicos e políticos na sociedade japonesa ocorreu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Abaixo fotos de Hiroshima e Nagasaki antes e depois da guerra. Os Estados Unidos determinaram a mudança do Japão no pós-guerra. Com o objetivo de encerrar o regime feudal e o militarismo, os norte-americanos aplicaram diversas medidas. Reforma agrária, desmilitarização da ilha, suas forças armadas seriam limitadas e usadas como autodefesa. O Japão passou a ser laico, o imperador deixou de ser considerado um deus e a monarquia parlamentarista tornou-se o regime do governo. Houve um impacto na sociedade, na economia e na cultura japonesa, sob a justificativa de modernizá-lo e sepultar seu passado feudal e militar. Os Estados Unidos permaneceram sob o controle do território japonês até 1952, quando o Japão recuperou a soberania. O modelo industrial japonês está entre as explicações para a rápida recuperação do país. A adoção do toyotismo garantiu que o país rapidamente alcançasse o posto de segunda nação mais rica do mundo nos anos 70. Inovações do toyotismo: produção adequada à demanda, redução dos estoques, diversificação dos produtos fabricados, automatização de etapas da produção e mão de obra muito mais qualificada e multifuncional. Território: considerada a segunda maior potência econômica do planeta, o Japão está situado no continente asiático, com uma área de 377.801 km². Devido à sua localização no extremo leste da Ásia, o país é conhecido como a Terra do Sol Nascente. Essa nação é formada por 4 grandes ilhas: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, que correspondem a 97% da área total e por diversas ilhas menores. O Japão ocupa uma das áreas mais sísmicas do planeta,
pois está localizado nos limites da placa tectônica Euroasiática Ocidental, que, juntamente com a placa do Pacífico, formam uma zona de convergência entre placas, ou seja, ocorre o encontro dessas duas placas tectônicas, fato que desencadeia fortes terremotos, além da existência de vulcões. O território nacional é bastante montanhoso, sendo que apenas 16% do país é composto por áreas de planícies, característica que dificulta o desenvolvimento da agricultura. Nesse sentido, a produção de gêneros alimentícios é insuficiente para suprir a demanda interna. Somente o arroz consegue abastecer o mercado nacional, não havendo necessidade de importá-lo. Abaixo, imagens de plantações de arroz do país. Economia. A economia japonesa é altamente industrializada, apresentando um grande aparato tecnológico. O país se destaca nos segmentos de eletrônicos, informática, robótica, automobilismo, entre outros. O Japão detém o segundo maior produto interno bruto do planeta, de 4,9 trilhões de dólares, atrás somente dos Estados Unidos. O desenvolvimento econômico reflete no alto padrão de vida dos japoneses. De acordo com os dados divulgados em 2010 pela Organização das Nações Unidas, o Japão possui índice de desenvolvimento humano de 0,884, ocupando o 11º lugar no ranking mundial, que é composto por 169 países. Entre os fatores que contribuem para essa média estão: o analfabetismo é praticamente inexistente, a taxa de mortalidade infantil é uma das menores do mundo, apenas 3 a cada 1.000 nascidos vivos. A expectativa de vida é de 83 anos. Guerra Indin ou Guerra dos 7 Anos. Guerra Indin foi um conflito que ocorreu no período de 1592 até 1598 e teve o envolvimento de 3 países asiáticos: Japão, China e Coreia. Esse conflito foi marcado pelo regente japonês Toyotomi Hideyoshi, que foi conhecido como um dos grandes pacificadores do país. Querendo conquistar a China, solicitando apoio da dinastia Joseon, a última família e a de mais larga durante o reino da Coreia, iniciando por volta de 1392 e terminando por volta de 1910, para que tenham um livre acesso na península coreana. O Japão pediu essa ajuda à Coreia, porém esse pedido foi negado, pois o Estado coreano era um vassalo da dinastia Ming, que governou a China no período de 1368 a 1644. Assim sendo, o governante japonês Toyotomi Hideyoshi convoca alguns senhores feudais, conhecidos também como daimyons, que começa a preparar várias tropas e planeja a invasão do país, que teve início por volta de 1592. Não consegue fazer com que suas tropas tenham um rápido avanço pelo território coreano, até que o almirante Yi, um dos grandes homens da Coreia, cortou totalmente o fornecimento de recursos para os invasores, obrigando-lhes assim a frear todo esse avanço que tinham conseguido. A partir disso, todo o exército coreano, junto com o exército chinês, obriga que o governo do Japão inicie relações absolutamente diplomáticas e de paz com a China no ano de 1593. Abaixo, a estátua de Sun-Shin, uma foto da época dele e uma moeda da Coreia de Sun-Shin também. Em 1597, o conflito toma novos rumos, quando retorna às hostilidades, tendo fim no ano de 1598, com a retirada de todas as tropas do território chinês, seguindo a morte do regente japonês Hideyoshi. Ao lado, a foto dele. Esse conflito foi o primeiro da história da Ásia a utilizar um grande número de pessoas fazendo parte do exército, e foi marcado também pela utilização de armas muito modernas para a época, representando também um dano muito grande para a Coreia. Esse país sofreu perdas muito grandes de suas terras cultiváveis, cerca de 66% dessas terras foram perdidas. Outra perda muito grande de muita importância aconteceu no aspecto histórico e cultural, pois grandes e muitos registros foram queimados junto com vários palácios imperiais em Seul, a capital da Coreia. Esse conflito pode ser conhecido por vários nomes, como invasões de Hideyoshi à Coreia, Guerra dos 7 Anos, invasões japonesas na Coreia ou Guerra Henshin para defender a nação. Recebe também o nome de Guerra de Indin, por ter acontecido justamente durante o ano conhecido como Henshin ou Indin do ciclo sexagenário na China e na Coreia. Feito por Gustavo Frasco de Souza, do 9º A. Obrigado a todos.